Clube de leitura. Logos e letras. Leitura compartilhada do livro Diante da Porta Estreita de Charles Haddon Spurgeon. Fé muito simples. A fé parece a muitos uma coisa difícil. A verdade é que só é difícil porque é fácil. Naamã achou difícil se lavar no Jordão, mas se fosse algo grande, ele teria feito imediatamente com alegria. As pessoas pensam que a salvação deve ser o resultado de um ato ou sentimento, muito misteriosos e muito difíceis. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos como os nossos. A fim de que o mais fraco e o mais ignorante possam ser salvos, Ele fez o caminho da salvação tão fácil quanto A, B, C. Não há nada nele que confunda ninguém, somente que, como todo mundo espera ser confundido por ele, muitos ficam aturdidos quando descobrem-no grandemente simples. O fato é que nós não cremos quando Deus é sério quando diz, agimos como se não pudesse ser verdade. Eu ouvi falar de um professor de escola dominical que realizou um experimento que não penso que eu mesmo tentaria com as crianças, pois parece ser bem cara. De fato, eu acredito que o resultado no meu caso seria muito diferente daquele que agora descrevo. Esse professor havia tentado ilustrar o que era fé, e, como não conseguia colocar nas mentes dos meninos, ele pegou seu relógio, e disse, agora, eu vou lhe dar esse relógio, João. Você o aceita? João começou a pensar o que o professor quereria dizer, e não se apossou do tesouro, nem deu resposta alguma. O professor falou ao próximo menino, Henrique, aqui está o relógio. Você o aceita? O garoto, com uma modéstia bem própria, respondeu, não, obrigado, senhor. O professor tentou a vários meninos com o mesmo resultado, até que o mais novo, que não era tão sábio nem tão pensativo quanto os outros, mas muito mais crédulo, disse com a maior naturalidade, obrigado, senhor, e pôs o relógio em seu bolso. Então os outros alunos despertaram para um fato instigante. Seu colega recebeu um relógio que eles recusaram. Um dos garotos rapidamente perguntou ao professor, ele pode ficar com ele? Claro que sim, disse o professor, eu ofereci a ele, e ele aceitou. Eu não daria algo e depois pegaria de volta. Isso seria tolice. Eu pus o relógio diante de vocês, e eu disse que daria a vocês, mas nenhum de vocês o recebeu. Oh, disse o garoto, se eu soubesse que você falava sério, eu o teria recebido. Claro que ele teria. Ele achou que era apenas uma representação, e nada mais. Todos os outros garotos estavam num triste estado de mente, pensando que eles haviam perdido o relógio. Cada um clamou, professor, que não achei que era sério. Mas eu pensei, nenhum pegou o presente, mas todos pensaram. Cada um tinha sua teoria, exceto o menino de mente simples que acreditou no que lhe foi dito, e recebeu o relógio. Eu gostaria de ser sempre uma criança simples para acreditar literalmente no que o Senhor diz, e receber o que Ele põe diante de mim, descansando contente que Ele não está brincando comigo, e que eu não posso estar errado ao aceitar o que Ele põe diante de mim no Evangelho. Seríamos felizes se confiássemos, e não levantássemos nenhum tipo de questão. Mas, veja, pegaremos-nos pensando e duvidando. Quando o Senhor apresenta seu Filho querido diante e um pecador, aquele pecador deveria recebê-lo sem nenhuma hesitação. Se você o receber, você o terá, e ninguém poderá tirá-lo de você. Estenda sua mão, homem, e o receba de uma vez. Quando questionadores aceitam a Bíblia como literal e verdadeira, e veem que Jesus é realmente dado a todo aquele que confia nele, todas as dificuldades para entender o caminho da salvação desaparecem como a geada da manhã ao nascer do sol. 2 questionadoras vieram a mim em meu gabinete. Elas ouviram o Evangelho de mim por apenas um curto período de tempo, mas ficaram muito impressionados por ele. Elas expressaram seu arrependimento de que em breve se mudariam para bem longe, mas apresentaram sua gratidão pelo fato de poderem ter me ouvido. Eu fiquei animado pelos seus muito obrigados gentis,
Mas fique ansioso também de que um trabalho mais eficiente deveria lhe ser feito, e por isso perguntei a elas: vocês de fato creram no Senhor Jesus Cristo? Vocês estão salvos. Uma delas respondeu: eu tenho me esforçado por acreditar. Eu já ouvi esse depoimento várias vezes, mas nunca o deixarei passar por mim sem ser desafiado. Não, eu disse, isso não é assim. Você já disse alguma vez a seu pai que você tentou crer nele? Depois que eu me demorei um pouco sobre o assunto, elas admitiram que tal linguagem seria ofensiva ao pai delas. Então eu apresentei o Evangelho todo a elas na linguagem mais simples que eu consegui, e eu lhes pedi que crescem em Jesus, que é mais digno de fé que o melhor dos pais. Uma delas respondeu: eu não consigo perceber isto, não consigo perceber que estou salva. Então eu disse: Deus dá testemunho de seu Filho, que todo aquele que confia no Filho está salva. Você o fará mentiroso agora, ou crerá na sua palavra? Enquanto eu falava, uma delas ficou como que atônita, e surpreendeu a nós quando começou a chorar. Ó Senhor, eu vejo claramente, eu estou salva. Ó, Jesus me abençoou, Ele me mostrou o caminho, e Ele me salvou. Eu vejo tudo. A estimada irmã que trouxe essas duas jovens para mim ajoelhou-se com elas, enquanto que, em nossos corações, nós louvávamos e engrandecíamos o Senhor, por mais uma alma que Ele trouxe à luz. Uma das duas irmãs, no entanto, não podia ver o Evangelho como a outra, por mais que eu esteja seguro de que ela o fará depois de algum tempo. Não parece estranho que, ambas ouvindo as mesmas palavras, uma veio à luz, e outra permaneceu na escuridão? A mudança que há no coração quando o entendimento agarra o Evangelho é normalmente refletido na face, e lá brilha como a luz do céu. Tal alma recentemente iluminada geralmente clama: por que, Senhor, é tão claro, como nunca havia percebido antes? Agora eu entendo tudo o que leio na Bíblia, mas não podia fazê-lo antes. Tudo aconteceu em um minuto, e agora eu vejo aquilo que eu nunca entendia antes. O fato é que a verdade era sempre clara, mas eles estavam procurando por sinais de sabedoria, e com isso não viam o que estava junto a eles. O velho homem frequentemente procura seus espetáculos quando eles estão na sua testa, e observa-se comumente que falhamos de ver o que está logo diante de nós. Cristo Jesus está diante de nossos rostos, e precisamos apenas olhar para Ele, e viver. Mas nós causamos toda sorte de embaraço disso, e criamos um labirinto daquilo que é simples e fácil de entender. O pequeno incidente com as duas irmãs me lembra de outro. Uma amiga muito querida veio a mim no sábado de manhã depois do serviço, para me cumprimentar. Por causa, disse ela, eu completei 50 anos no mesmo dia que você. Eu me pareço com você nisto, mas eu sou o oposto de você nas coisas excelentes. Eu coloquei: então você deve ser uma ótima mulher, pois em muitas coisas eu desejo ser o oposto do que eu sou. Não, disse ela, não quis dizer nada disso, eu não estou totalmente endireitada. O quê? Gritei eu, você não é uma crente em Jesus. Bem, ela disse, com muita emoção, eu vou tentar ser. Eu segurei suas mãos, e disse, minha querida alma, não me diga que você vai tentar crer no meu Senhor Jesus. Eu não aguento ouvir isto de você. Significa ceticismo cego. O que ele fez que lhe permite falar de ele desse jeito? Você me diria que tentaria acreditar em mim? Eu sei que você não me trataria de forma tão rude. Você me crê um homem confiável, e com isso você crê em mim de uma vez, e certamente, você não poderia fazer menos com meu Senhor Jesus. Então com lágrimas ela exclamou, ó, Senhor, ore por mim. A isto respondi, não creio poder fazer nada disso. O que poderia pedir ao Senhor Jesus que fizesse por alguém que não confiaria nele? Eu não vejo motivo de oração. Se você crer nele, você será salva. Se você não crer nele, não posso pedir a ele que invente uma nova forma para agradar sua incredulidade.
Então ela disse de novo: eu tentarei crer, mas eu lhe disse seriamente que não aceitaria nenhuma de suas tentativas, pois a mensagem do Senhor não menciona tente, mas disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Eu coloquei para ela a grande verdade, que aquele que nele crê terá a vida eterna, e seu terrível oposto, aquele que não crê no Filho já está condenado, porque não creu no nome do único Filho de Deus. Eu lhe insisti que depositasse toda a sua fé naquele ora crucificado, mas agora é levado o Senhor, e o Espírito Santo ali e naquela hora a habilitou a crer. Ela muito ternamente disse: ó, Senhor, eu estava buscando meus sentimentos, e isso foi um erro. Agora confio minha alma a Jesus, e estou salva. Ela achou paz imediata pela fé. Não há outro caminho.